Boa tarde, meus irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que Deus, na sua infinita misericórdia, venha anular, destruir toda pedra de tropeço que possa estar nos atrapalhando, nos impedindo de seguir, de prosperar, de andar nos caminhos do Senhor. Que todo mal, todo laço, toda armadilha do inferno seja anulado nesse dia nas nossas vidas, seja tudo anulado, todo mal nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas saúdes e na nossa vida espiritual. Amém, meus irmãos? Cai por terra toda obra maligna contra a nossa casa e os nossos, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Irmãos, hoje nós vamos refletir em Salmos 22, versículo 24. Lá diz o seguinte: Deus não menosprezou nem repriou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Que palavra linda, meus irmãos. Historicamente, meus irmãos, este salmo relata que Davi se encontrava em extrema aflição e sofrimento, e somente Deus poderia socorrê-lo, retirando a angústia, a dor e sofrimento do seu coração. A aflição do sofredor é dura, meus amados, mas se torna temporária quando ele é capaz de depositar toda a sua confiança em Deus. Irmãos, em momentos de grande dor e sofrimento, o homem não consegue enxergar o agir de Deus. Somos incapazes de entender seus planos e nós temos a sensação de que estamos sozinhos, abandonados. Todo ser humano passa por sofrimento, provações, perdas em algum momento da vida. Seja mais cedo ou mais tarde, somos atingidos pelo sofrimento em maior ou em menor grau. O sofrimento é uma realidade na vida de todo homem mortal. Há pessoas que perderam pessoas queridas, pessoas próximas, familiares. Há homens e mulheres e crianças que lutam contra enfermidades graves. O câncer é um exemplo disso. Quantas pessoas sofrem com essa doença? Homens, mulheres e crianças. Pessoas, meus amados, no mundo todo sofrem, passam por sofrimentos terríveis e inimagináveis que nós não conseguimos imaginar. São abusos de todos os tipos: violência física, psicológica, cárcere privado. Tem pessoas que são aprisionadas na sua casa pelo marido, pelo irmão ou por um sequestrador. Não se sabe. Muitas vezes não sabe se é da família ou se é um sequestrador, mas tem. Pais aprisionam esposas, filhas. Um dia desse saiu no jornal. Um pai manteve a mulher e as duas filhas presas por 18 anos, se eu não me engano, em casa. Cárcere privado. Ela não saiu para lugar nenhum. Eram trancadas em casa. Não conheciam o mundo aí fora. Aí vem a violência doméstica, violência sexual. E também, meus irmãos, há um sofrimento muito grande de pessoas devido a catástrofes naturais, como tsunamis, seca, inundações. E há sofrimento também, meus irmãos, causado por catástrofes provocadas pelo homem, como a guerra. A guerra é uma catástrofe terrível causada pelo homem. Quanto sofrimento, quanta dor há numa guerra, meu irmão. É inexplicável. Só quem está lá para saber. O sofrimento é terrível. O sofrimento, meu irmão, ele nunca é bem-vindo em nenhum momento da vida. Sua causa muitas vezes é desconhecida e sem sentido. Quando somos visitados por grandes sofrimentos e dores, nos perguntamos por que isto aconteceu comigo, por que isso aconteceu com a minha família. Nós ficamos nos questionando o porquê, meus irmãos. É difícil encontrar respostas ou explicações para as situações trágicas, difíceis da vida. Porém, meus amados, é possível encontrar um novo caminho para lidar com a dor. A oração é uma forma mais sábia de superar as piores dores, tragédias e aflições, tempestades da vida. E Deus, meus amados, Ele é fundamental nessa hora, pois Ele é o nosso Pai e se compadece com o sofrimento dos seus filhos. Quando nos posicionamos para buscar a Deus em oração e contamos nossas dores, nossas angústias, tristezas, saímos daquele lugar de dor. Meu irmão, a dor em si, ela não vai sumir, ela continua lá, mas Deus nos leva para uma dimensão espiritual, onde nos ajuda a superar as nossas dores. Só que essa dimensão espiritual, meus amados, só é alcançada através da oração, da intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Quando em momentos de sofrimentos, nós só olhamos para a dor, meus amados, nós sucumbimos, não resistimos, somos vencidos, pois o ser humano sozinho não consegue suportar certas dores. Nós não conseguimos sozinhos. Por isso
isso, há muitos casos de suicídios, até mesmo de cristãos. Cristãos que conhecem a palavra, conhecem Deus, passam por situações terríveis e se desesperam, não acham outra saída e tiram a própria vida. E são cristãos. Mas quando, meu irmão, eu ou você, quando nós olhamos para Cristo, a dor é transitória, passageira, pois nós estamos olhando para algo que nos traz esperança. Estamos olhando para algo que nos traz esperança e paz. E nós temos plena certeza que o que Deus tem para mim, para você, para nós, é muito maior do que a dor que nós estamos vivendo agora. Seja ela qual for, perda de alguém, falência financeira, doença e muitas outras coisas que nos traz sofrimento. Então, quando olhamos para Cristo, conseguimos ultrapassar a dor, nos tornamos superiores, passamos além de qualquer dor, por mais devastadora que ela possa ser, meus irmãos. Só estando com Deus para que isso aconteça, meus irmãos. Sozinho, nós não conseguimos de jeito nenhum. A oração, meus irmãos, não faz a nossa dor passar, mas nos leva para um lugar acima do sofrimento. A dor e o sofrimento vão continuar lá, mas o meu ponto de vista muda em relação à dor. Por isso, Deus é essencial nessas horas. Sendo assim, nosso olhar na hora da dor deve estar na direção e no lugar certo. Deve estar olhando para o alto, para Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém, meus irmãos? Na Bíblia, meus irmãos, há várias narrativas incríveis. Uma delas é a de Estevão. Ele estava no pior dia da sua vida. Estevão era um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, e foi apedrejado. Ele foi condenado à morte por falsas acusações, tal como Jesus foi. Estevão foi acusado injustamente de blasfêmia contra a lei de Deus. Aprendemos uma lição extraordinária com a morte de Estevão. Ao ser apedrejado até a morte, ele não olhou para as pedras que estavam sendo lançadas, nem para seus apedrejadores, mas olhou para algo que lhe trouxe esperança, mesmo sabendo que a morte era iminente, que estava prestes a ocorrer a qualquer momento, a qualquer instante. Estevão olhou para o céu, cheio do Espírito Santo, e viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Estevão, meu irmão, sabia que suas dores, aflições e sua morte aqui neste mundo não se comparariam com a glória que Deus tinha separado para ele. Ele sabia que na glória ele não ia ter mais nenhum sofrimento, dores, aflições, isso não ia existir. Tudo que ele passou aqui não se compararia com a glória que Deus tinha separado para ele. E assim somos nós também. Não se compara o nosso sofrimento aqui nesse mundo com a glória que o Senhor tem para nós, quando formos ficar com ele lá, quando ele nos chamar para estar junto dele. Amém, meus irmãos? Então, nós devemos superar os nossos sofrimentos, as aflições, ao lado de Deus, porque só dele vem o nosso socorro. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje. Deixa teu like, se inscreve nesse canal, manda essa mensagem para os teus grupos na rede social. Amém, meus irmãos? Até a próxima.